Meus irmãos, meus amigos, que a paz de Jesus Cristo esteja conosco, que as bênçãos do nosso Pai, do nosso Criador, que elas possam nos beneficiar a todos. Eu quero compartilhar com vocês hoje uma reflexão, aliás, sobre este assunto. Eu venho há muito, de forma direta ou indireta, tratando sobre ele. Nós, da doutrina espírita, nós como espírita cristãos, nós estudamos bastante a respeito do processo obsessivo. Nós aprendemos com o Espiritismo, com a doutrina espírita, a questão da obsessão simples, por fascinação, por subjugação. Todavia, penso que nós lidamos muito pouco, e a maioria daqueles que se dizem espíritas desconhecem a obsessão coletiva. E eu quero, muito embora eu saiba que a maioria vai desprezar aquilo que eu estou falando, mas eu quero compartilhar com vocês algumas palavras. Eu compartilho com vocês um texto que eu pude resumir em poucas palavras para que eu possa, quem sabe, ajudá-los. Para que alguns que queiram de fato aprender possam se despertar. O que nós podemos falar a respeito da obsessão coletiva? Às vezes nós ficamos embasbacados com a destruição de prédios públicos, com rebeliões em que pessoas se manifestam escondendo a cara, com manifestações em que se levanta bandeiras subversivas. Mas a maioria esmagadora, inclusive aqueles que são rotulados intelectuais, a maioria não despertou para a insinuação daqueles que levantam bandeiras contraculturais. Daqueles que ocupam destacados cargos em importantes universidades, até mesmo na igreja. Pioneiros desconhecidos que silenciosamente obsediam pessoas em torno do sexo livre, do pacifismo anticastrense, fomentando o desafio a toda e qualquer autoridade, contra a pátria, repúdio aos valores cristãos, a música e drogas psicodélicas. Às vezes nós não percebemos e nós, obviamente, não entramos em contato com aqueles que levantam essas bandeiras, daqueles que silenciosamente vão espalhando os seus pensamentos, as suas ideias, com o fim de criar a desordem. Como uma obsessão em que, na maioria das vezes, nós não sabemos, nós não percebemos que estamos sendo obsidiados, estas pessoas encarnadas, porque nós sabemos, como espírita cristãos, que a obsessão não se dá apenas de um espírito que já desencarnou em face daquele que está encarnado. Existe até mesmo a obsessão de um encarnado perante aquele que já está no plano espiritual. Como também existe a obsessão entre encarnados. E aqueles que não querem se mostrar, que trabalham silenciosamente para, diante do nosso despreparo e desinteresse, conseguir os seus intentos. Então eu penso que nós, como espírita cristãos, nós que estudamos a doutrina espírita, nós possamos ficar atentos. Continuemos. Daqueles que com palavras doces e libertadoras promovem o culto à rebelião, à revolução, ao caótico. Como somos manipulados? Na doutrina espírita estudamos muito, mas muito mesmo o fenômeno da obsessão individual, entre seres encarnados, desencarnados, ou até mesmo entre seres encarnados. Mas esquecemos daquela obsessão coletiva, daqueles obsessores culturais, que levantam, muito embora levantem a bandeira da liberdade, igualdade e fraternidade, em nome dela,
eles materializam a desordem, eles materializam a subversão, com o fim claro, ostensivo, de destruir os valores cristãos, destruir os valores do Ocidente. Estes intelectuais contam, é claro, com o nosso desinteresse, com o nosso despreparo, inclusive do despreparo de professores que, na maioria das vezes, inconscientemente divulgam as ideias revolucionárias subversivas. Portanto, enquanto os pais se dirigem às igrejas, aos templos, aos centros espíritas, os seus filhos são quase sempre manipulados por estes intelectuais tão idolatrados, embora desconhecidos, pela elite que pretende manipular e escravizar. Então, penso que nós, às vezes, caímos na armadilha de sermos marginalizados por não tratarmos a respeito de assuntos políticos. E eu repito, não estamos falando aqui da política partidária, mas que tenhamos um contato mais íntimo com os temas envolvendo o poder, a manipulação, daqueles que procuram a todo custo chegar ao poder. Nós sabemos, Jesus Cristo deixou bem claro que ele não veio ao mundo para nos libertar. Naquela época dos romanos, como ainda hoje, o objetivo da doutrina espírita não é nos libertar daqueles que estão no poder, mas livrar-nos do pecado. E quando nós às vezes somos, ou quase sempre, manipulados, nós estamos, talvez conscientemente ou inconscientemente, pecando, renunciando aos nossos poderes, não cumprindo os nossos deveres como cidadãos, menosprezando a nossa oportunidade de vida e contribuir para o bem-estar da sociedade. É hora de despertarmos. Aliás, já passou da hora. Precisamos despertar, ficar conscientes para que nós possamos, em nome de Jesus Cristo, levar a sua mensagem. E não, em nome de Jesus Cristo, sermos porta-vozes das trevas. Eu tenho percebido que até mesmo nas casas espíritas, muitos inconscientemente estão levantando a bandeira da prática de se matar uma criança no ventre, daquele prurido em se matar aquele que está nos últimos momentos da sua vida. Nós precisamos estudar e ficar cada vez mais despertos, porque nós, como filhos de Deus, nós já desfrutamos de enormes recursos para a nossa própria libertação. Verdadeiramente livre é aquele que é senhor da sua vontade e escravo de sua consciência. Fiquem com Deus. Até breve.